Muitos de nós conhecemos a angústia de saber exatamente o que precisa ser feito, mas, por alguma razão, não conseguir agir. Traçamos metas, sentimos um entusiasmo honesto, mas na hora da execução, a energia evapora. Existe, de fato, um abismo gigantesco entre o pensamento e a ação, uma lacuna onde a intenção se perde no caminho. O personagem Raskolnikov, do clássico Crime e Castigo de Dostoiévski, é o arquétipo literário dessa condição. Ele é um ex-estudante brilhante que, consumido pela miséria e pela sensação de impotência, se perde em seus próprios labirintos mentais. Sua tragédia não começa com um machado, mas com uma ideia, uma teoria que ele constrói para justificar um ato terrível. Esta análise explora como a jornada de Raskolnikov expõe a perigosa guerra entre uma razão fria e as emoções que ela tenta suprimir. Veremos como sua história, surpreendentemente, ecoa em narrativas modernas como o Clube da Luta, revelando uma verdade universal sobre a paralisia e a redenção. Para entender como Raskolnikov chegou a um ato tão extremo, precisamos primeiro decifrar a engenhosa armadilha que sua mente criou para si mesma, a racionalização. A racionalização é um mecanismo de defesa psicológico que nos protege de verdades desconfortáveis. Em vez de enfrentar sentimentos difíceis, ela constrói narrativas plausíveis para aliviar a culpa e justificar a inércia. Como se costuma dizer, o ego prefere ter uma razão bonita do que suportar um afeto difícil. No caso de Raskolnikov, essa razão bonita assume a forma de uma teoria grandiosa sobre os homens extraordinários. Ele a usa como um escudo intelectual para se distanciar de sua própria realidade miserável. Segundo sua teoria, os indivíduos se dividem naturalmente em duas categorias. A primeira categoria, a inferior, seria composta pelos homens ordinários, aqueles que servem apenas como material para criar seus semelhantes. Essas pessoas seriam conservadoras por natureza, corretas, vivendo na obediência porque esse seria seu destino. Para Raskolnikov, não haveria nada de humilhante nisso, pois seria simplesmente a natureza dessas pessoas. A segunda categoria seria formada por aqueles que infringem a lei, os destruidores ou aqueles inclinados a isso. Esses indivíduos, dotados de talento para dizer uma palavra nova em seu meio, cometeriam crimes relativos e diversos. Em sua maioria, exigiriam a destruição do presente em nome de algo melhor. Se um deles precisasse passar por cima de um cadáver ou de sangue para realizar sua ideia, poderia se permitir isso em sua consciência, conforme a dimensão de sua ideia. Essa teoria não é apenas uma divagação filosófica, ela serve a um propósito psicológico muito claro. Ao criar essa narrativa, Raskolnikov obtém ganhos secundários que aliviam sua dor psíquica. Primeiro, ao se autoproclamar extraordinário, ele protege seu ego ferido pela miséria e pelo fracasso nos estudos. Segundo, ao transformar sua vítima, uma velha agiota, em um parasita social, ele se autoriza a agir sem compaixão. Terceiro, ao chamar o assassinato de um teste filosófico, ele se afasta da brutalidade do ato em si. Essencialmente, a teoria é uma construção elaborada para evitar o contato com os sentimentos avassaladores de insignificância, humilhação e impotência. Através dessa lógica, ele desumaniza o objeto e anestesia o sujeito, transformando uma pessoa real em um símbolo e um crime de onda em um experimento filosófico. Com sua teoria perfeitamente montada, Raskolnikov coloca seu plano em ação, sem imaginar que a realidade esmagaria a lógica que ele tanto se esforçou para construir. Após o assassinato, Raskolnikov não encontra a paz de um experimento bem-sucedido, mas mergulha em um caos psicológico. Sua mente, ante sua fortaleza, torna-se sua prisão. Ele é atormentado por febre, delírios e crises de pânico, sintomas que a razão não consegue controlar. Na psicologia analítica, podemos entender Raskolnikov como a personificação do Logos, o componente universal da razão e da palavra. No entanto, seu Logos tornou-se frio, tirânico e desconectado do corpo e da emoção. Seu sofrimento pós-crime é a prova cabal da falha de uma razão que opera sem seu contraponto. É nesse colapso que surge Sônia, uma jovem humilde e compassiva. Ela não é apenas uma personagem, mas a representação do Eros, o componente do vínculo, da compaixão e do cuidado. O objetivo, no entanto, não é a vitória de um sobre o outro. A psique saudável depende da integração de ambos. Um Logos sem Eros se torna frio e racionalizante, como vemos em Raskolnikov. Por outro lado,
Um Eros sem logos se torna sentimental e histérico. Sônia, portanto, representa o contraponto moral e afetivo que faltava para equilibrar a psique de Raskolnikov. Ela não debate sua teoria, ela o conecta com a realidade do sofrimento e a possibilidade de redenção. Essa cisão interna, onde uma parte da psique se rebela contra outra, não é exclusiva de Raskolnikov, e podemos encontrar um paralelo surpreendente em um clássico do cinema moderno. O narrador do filme O Clube da Luta é um homem moderno atormentado por uma angústia semelhante à de Raskolnikov. Ele se sente impotente e alienado, mas sua prisão não é a miséria de São Petersburgo, e sim o vazio do consumismo e uma vida sem propósito. Para lidar com essa sensação, sua mente cria uma projeção radical, Tyler Durden. Tyler é tudo que o narrador reprimiu, um anarquista carismático que personifica o desejo de liberdade, rebeldia e autoafirmação. Aqui, o paralelo se torna cristalino. A teoria dos homens extraordinários está para Raskolnikov, assim como Tyler Durden e o Projeto Caos estão para o narrador. Ambos são construções mentais radicais criadas para combater um sentimento avassalador de impotência e para justificar a transgressão das normas sociais. A teoria de Raskolnikov oferece uma justificativa filosófica para o crime, enquanto a filosofia de Tyler prega a autodestruição como caminho para a liberdade. Tyler afirma que apenas quando perdemos tudo que somos livres para fazer qualquer coisa. Tanto no romance de Dostoiévski quanto no filme, a solução para essa guerra interna não está em dar a vitória final à razão ou à rebeldia, mas em encontrar um caminho de integração. A transformação de Raskolnikov não acontece através de um novo argumento ou de uma teoria superior. Ela ocorre através de um ato físico, corporal, sugerido por Sônia, ajoelhar-se em uma praça pública e beijar o chão. O simbolismo desse gesto é profundo. É o momento em que Raskolnikov finalmente sai do pedestal da sua racionalização e visita o mundo ordinário que ele tanto desprezava. É a rendição de sua arrogância intelectual e a aceitação de sua humanidade. Este ato une o pensamento, a decisão de confessar, com o corpo, o ato físico de humildade, reconectando com a terra, com a comunidade e consigo mesmo. A paz não é encontrada quando ele se explica melhor, mas quando ele cessa a guerra contra a emoção. O gesto de beijar o chão representa a integração do logos, razão e confissão, com um eros, vínculo, humildade e amor por Sônia. É a sabedoria se reconciliando com o amor. A jornada de Raskolnikov, portanto, nos deixa uma lição atemporal sobre a natureza da verdadeira sabedoria e ação. A principal lição da jornada de Raskolnikov é que a sabedoria sem amor corre o risco enorme de se tornar uma tirania. Sua razão brilhante, desprovida de compaixão, o levou à ruína. Ele nos ensina que a razão ordena os sentimentos, mas é a emoção equilibrada e devidamente nomeada que conduz a uma ação genuína e saudável. No final, Sônia não precisa ser uma pessoa externa. Ela representa também Sofia, a sabedoria intuitiva que vive dentro de cada um de nós. Ela é aquela pulsão de vida que nos dá ânimo e nos conduz para a prática. A paralisia, então, pode ser um sinal de que falta dar atenção a essa voz interior que une mente, corpo e coração. A saída não está em pensar mais, mas em sentir melhor, em ouvir o chamado que nos convida, finalmente, dar o primeiro passo.